Olá, pessoal. Hoje, para escrever melhor, veremos os processos de formação de palavras, apresentando cada um deles com exemplos. E nós veremos agora. Para que a gente possa entender por que razão há os processos de formação de palavra, a gente precisa entender que a língua é um organismo vivo, que se movimenta, que muda constantemente. O que é a língua? A língua é um organismo composto de duas instâncias. O léxico, que é um conjunto de palavras e expressões, e a gramática, que é o conjunto de regras para o uso dessas unidades, incluindo as palavras. Portanto, novas palavras, novas expressões são criadas diariamente para acompanhar as mudanças do mundo, da sociedade, da nossa realidade. E como as palavras são criadas? Por meio dos processos de formação de palavra. E quais são esses processos? Aqui, logicamente, não veremos todos os processos, mas sim os principais processos por meio dos quais as palavras são criadas. Começando pela composição. A composição, que é um dos principais processos de formação de palavras, responsável pela ampliação do nosso léxico. A composição é a união de duas palavras ou de dois radicais, como nesses exemplos que nós temos aqui. Banana, maçã, mulher, melancia, salário, família. Vejam que nesses exemplos houve a junção de duas palavras com o hífen, mas não necessariamente com hífen. Há também composição sem o hífen. Mas, em linhas gerais, composição é a junção de duas palavras. Segundo processo, recomposição. Recomposição é um processo feito em dois momentos. Num primeiro momento, uma palavra sofre uma redução. Por exemplo, automóvel para auto. E, a partir dessa redução, essa forma reduzida se junta a outras palavras para formar outras formas. Daí o nome recomposição. Então, no caso específico de automóvel, é reduzida para auto, e a partir da redução auto, que equivale ao todo, auto corresponde a automóvel, nós temos a junção com outras formas, criando, por exemplo, auto, peças, auto, escolas, auto, esporte, auto, estrada. Veja que aqui esse auto sempre significa automóvel. Auto é uma redução de automóvel que se junta a outras palavras para se referir a automóvel, autoestrada, autorrádio, autosseguro, autopista. O mesmo ocorre aqui, num segundo exemplo, com telefone. A partir da palavra telefone, eu tenho a redução para tele, e aí, com essa redução, eu tenho a junção com outras palavras, criando formas recompostas. Telegás, televan, televendas, telepizza, televendas. De novo aqui repetindo, mas vejam que tele está se referindo ao telefone, vendas por telefone. Um outro processo muito comum é o cruzamento vocabular. O cruzamento vocabular é realizado por meio do cruzamento de formas, a partir do qual nós temos partes de palavras que formam uma única palavra. Então, no caso aqui, portunhol. Portunhol é um cruzamento vocabular resultante das partes das palavras português com espanhol. Então, a partir do cruzamento dessas duas palavras, eu tenho a formação de uma forma única, portunhol. Exagerado com gelado, o cruzamento delas, eu tenho a formação de exagelado. Apartamento com apertado, eu tenho o resultado
apertamento. Então, o cruzamento do vocabulário é o resultado do cruzamento de duas palavras, formando uma palavra única. Derivação sufixal. É o acréscimo de um sufixo a uma base. Então, a partir de piano, eu tenho o acréscimo de izar, formando pianizar. Lula, o acréscimo de ismo, criando lulismo. Caderno, cadernão. Derivação prefixal, por sua vez, é o acréscimo de um prefixo a uma base. Então, a partir de ajustar, eu tenho o acréscimo de pré, ficando pré-ajustar. Desfazer, superrádio, autoassistência. Outro processo é a siglação, que é a formação de siglas, quando eu tenho uma dada expressão que é reduzida a letras ou sílabas. No caso de Universidade de São Paulo, toda essa expressão é reduzida para USP, Organização das Nações Unidas, reduzida para ONU, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para ABNT. E vejam que na formação da sigla, nessa redução de uma expressão para sílabas ou letras iniciais, eu posso ter tanto a leitura silábica, quanto a leitura de cada uma das letras. A, B, N, T ou ONU. Tá certo? Outro processo é a truncação. É um tipo também de redução de palavra, quando uma determinada forma é reduzida a uma parte dela. Então, motocicleta é reduzida para moto. Pornografia é reduzida para pornô. Cinema, e por sua vez é uma redução de cinematografia. Então, veja que tanto cinema quanto cinematografia podem ser reduzidas para cine. Apartamento sofreu a redução para AP. Notamos que a forma reduzida equivale à forma original. Truncação. Outro tipo de processo é o hibridismo. O hibridismo que vem de híbrido, ou seja, misturado. No hibridismo, há a união de formas oriundas de línguas diferentes. No caso de showmício, eu tenho show, que deriva do inglês, mais a palavra portuguesa comício. Showmício. Showzaço, show do inglês, mais o sufixo português, aço. Pizzaria, a forma italiana pizza, com o sufixo português aria, ficando pizzaria. Lobby, uma forma inglesa, com o sufixo português, ficando lobista. Outro processo, a onomatopeia. A onomatopeia é a tentativa de reproduzir por palavras os sons. No caso, o primeiro exemplo, tic-tac, é uma maneira de escrever, de representar o barulho do relógio. Tic-tac. Toque-toque, alguém batendo na porta. Au-au é uma forma de escrever o som do cachorro, o minhau do gato. Ou também, quando a gente diz mimimi, chega de mimimi, ou seja, de reclamações. É um tipo também de onomatopeia, é uma forma de reproduzir na escrita um som. Isso é a onomatopeia. Empréstimo lexical, empréstimo de palavras, é simplesmente o uso quando adotamos na nossa língua uma palavra proveniente de uma outra língua. Então, no caso aqui, eu posso ter basicamente 3 tipos de empréstimo de palavra. Eu posso ter um empréstimo não adaptado graficamente, ou seja, eu uso a forma estrangeira na sua forma original, best-seller, shopping. Eu posso ter
a forma estrangeira adaptada ao nosso idioma. No caso do inglês, eu tenho o stress, adaptado para o português, graficamente, para estresse. Então, é uma forma que foi adaptada ao nosso idioma. Ou, por fim, eu posso ter uma tradução literal de um termo estrangeiro, um empréstimo traduzido. No caso, hot dog, traduzido para cachorro quente. Esses são os tipos de empréstimo linguístico. No caso específico aqui, empréstimo de palavra, empréstimo lexical. Um outro tipo de formação de palavra é a formação analógica, também conhecida como simplesmente analogia, quando termos são criados, quando palavras ou expressões são criadas, imitando outras já existentes. No caso do primeiro exemplo, máscaras já. Isso faz referência à campanha ocorrida na década de 80 pelas eleições diretas já. Assédio sexual, que significa sem prazer, é uma expressão criada com base em outra, assédio sexual, atédio sexual, poste geral da República. Aí uma crítica específica ao Procurador-Geral da República, né? No caso, Augusto Aras, poste geral da República, fazendo referência ao Procurador-Geral da República. Guarda-jato, também em referência aí à campanha da Lava Jato, né? Aqui, guarda-jato seria uma propaganda de preservativo. Veja que aqui é uma construção bem irônica, né? Guarda-jato, né? Que segura a ejaculação, guarda-jato em referência a lava-jato. Ou ainda, pit-boy, pit-babá, pit-pai, pit-sogra, em referência a pitbull. Então, veja, são construções baseadas na expressão já existente, pitbull. Em todas, a analogia, uma construção baseada em outra. Formação sintagmática, quando eu tenho a construção de expressões, também conhecida como sintagmas, ou ainda unidades fraseológicas. O que são essas formações sintagmáticas? São as formações baseadas em duas ou mais palavras gráficas. Como, por exemplo, minha marrota que eu estou passado, né? É uma expressão que enfatiza surpresa. Celular pai de santo. Aquele fulano tem um celular pai de santo, ou seja, um celular que não faz ligação, apenas a recebe. Ser tudo 0800, ou seja, é tudo grátis. Aquela festa é tudo 0800. É uma festa 0800. Então, uma festa gratuita. Sambar na cara, que significa ignorar, desdenhar. Os políticos sambaram na cara dos seus eleitores. Então, é uma expressão criada aí com esse significado. Ensino remoto, outra expressão criada aí para se referir à educação a partir de casa. Ensino remoto. Então, são expressões, são sintagmas, são unidades fraseológicas baseadas na construção de duas ou mais palavras. São conhecidas como formações sintagmáticas. Resumindo, a língua se renova constantemente. Com isso, novas palavras, novas expressões são criadas diariamente para acompanhar as mudanças pelas quais o mundo passa, já que a língua, ela também representa a nossa realidade. E como a nossa realidade muda, a língua, consequentemente, também muda. Para essa renovação, há os processos de formação de palavras. Há inúmeros processos. E aqui nós vimos alguns, como composição, recomposição, cruzamento do vocabulário, derivação, e no caso da derivação há vários tipos de derivação, siglação, truncação, empréstimo, analogia, formação sintagmática e outros. É isso, pessoal.
A todos, uma excelente escrita.